Pessoal, então o tema de hoje é herança, o que de mais importante devemos deixar para a próxima geração. Estamos aproveitando que o Dia dos Pais passou alguns dias para justamente trazer uma reflexão que vai falar um pouco sobre, especialmente, vamos dizer assim, vai falar especialmente para quem tem filhos, para quem talvez tenha netos, para quem tenha sobrinhos, afilhados, alunos, enfim, para aquelas pessoas que se interessam pela próxima geração. O que de mais importante nós devemos deixar para eles? Você já parou para pensar nisso? Vamos conversar um pouquinho. A jornalista e escritora premiada Eliane Brum tem uma colocação excelente que diz assim, ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e ao mesmo tempo da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades. Despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar ferramentas da tecnologia. Despreparada porque despreza o esforço. E ela continua. Mas o que a Eliane aqui coloca, e outros especialistas também têm alertado, é que quando a gente lida com esse público adolescente, jovem, que está tentando entrar agora na fase adulta, a gente tem um misto de sensações. Primeiro a gente pensa, nunca vimos uma geração tão bem preparada. As habilidades técnicas são muito fortalecidas. É uma geração que, por exemplo, domina melhor idiomas estrangeiros do que a geração anterior, que domina muito melhor as tecnologias. É uma geração rápida, esperta, criativa. Mas, por outro lado, parece que a gente nunca esteve diante de uma geração tão mal preparada. Eles têm enfraquecido a sua postura de vida. Muitos dessa geração são pessoas que têm problema com persistência, por exemplo, ou têm problemas em lidar com frustração. Tem enfraquecido também muitas vezes o seu caráter, são muitas vezes jovens, adolescentes, ainda bastante egocêntricos e mesmo desinteressados. Basta que você fale com um professor de ensino médio para você ter uma ideia. E mesmo no próprio campo da espiritualidade, da fé, normalmente são jovens distantes, ausentes, desinteressados, descomprometidos. Então percebe, parece que a gente nunca esteve diante de uma geração tão preparada tecnicamente, mas a sua visão de vida, sua postura, seu caráter, sua espiritualidade parece tão despreparada. O que está acontecendo? Bom, certamente teria diversas possibilidades e fatores que contribuem para isso. Mas um dos mais importantes é que os pais de hoje estão mais focados em preparar os seus filhos para o mercado de trabalho do que para a vida em si. Ah, Jorge, eu não acho que seja isso. Pensa um pouquinho. Se você for pai, reflita um pouco. Que situações você tem feito intencionalmente, que ações você tem feito intencionalmente para preparar os seus filhos para o mercado de trabalho? Bom, certamente você vai ter alguma resposta. De repente você pode pensar assim, não, coloquei eles numa boa escola, mesmo marcando com uma mensalidade cara. Ou você vai dizer, não, coloquei eles no inglês, ou numa aula de informática, porque hoje em dia, sem inglês e sem domínio da era digital, ninguém vai para frente. Ou talvez você pode pensar assim, não, eu paguei um professor para reforçar as matérias que estavam com problema, ou eu acompanho as lições de casa, eu não sei, mas eu acredito que você tenha ações intencionais para preparar o seu filho para o mercado de trabalho. Agora eu te pergunto, que ações intencionais você tem para formar o seu caráter? O que você tem feito de forma realmente intencional, com a intenção de formar o caráter e a visão de vida ou mesmo a espiritualidade do seu filho? Percebe? Nós vivemos uma geração, uma época onde os pais focaram seus esforços em preparar os seus filhos para o mercado, mas não para a vida. E o resultado não poderia ser diferente. Nós temos adolescentes e jovens muito bem preparados tecnicamente, mas imaturos. Tá, peraí, Jorge, então quer dizer que além de eu ter que preparar eles para um dia para sua carreira, eu também tenho que me preocupar com os seus valores, com a maneira com que eles convivem, eu também tenho que me preocupar com as prioridades que eles têm, e também tenho que me preocupar em eles viverem com Deus, amarem a Deus. É isso que eu estou dizendo. E se pareceu muito complicado, tem uma forma de simplificar isso bem boa. Quer ver? Para e pensa comigo. Organiza isso de uma forma um pouquinho diferente. Coloca a vida com Deus no centro. E me diga uma coisa.
Se seus filhos realmente viverem comprometidos com Deus, amarem a Deus, eles vão ter valores sólidos na sua vida? Vão, claro que vão. Eles vão saber diferenciar muito bem o certo do errado e vão inclusive saber por que o certo é certo e por que o errado é errado. Eles vão ter valores bem solidificados. Se seus filhos viverem com Deus, eles vão saber conviver com os demais? Com toda certeza, porque viver com Deus traz os princípios de convívio mais elementares e essenciais para a nossa vida. Viver com Deus também organiza as nossas prioridades e nos ajuda a separar o que é mais importante do que é menos importante. Ou seja, viver com Deus traz todo esse pacote junto e ainda mais, algo que eu não comentei antes. Viver com Deus também determina a nossa eternidade. Eu não sei como é que você lida com esse assunto do que acontece após a morte e tal, mas grande parte das pessoas que eu tenho acompanhado, conversado, grande parte delas acredita que existe algo após a morte. Grande parte acredita em um céu, um inferno. E se existe mesmo uma eternidade, o que determina isso é a vida com Deus. Ou seja, se os nossos filhos viverem com Deus, eles vão ter os valores que eles precisam, convívio, prioridades, e inclusive eles vão estar na eternidade um dia junto com a gente. Então vamos voltar para aquela primeira pergunta que eu fiz: o que de mais importante nós devemos deixar para a próxima geração? Que eles vivam com Deus. Eu sei que eu corro o risco aqui de parecer um pouco papo de pastor assim, mas é verdade. Eu quero que você pare e pense um pouco nisso. Sabe, às vezes a gente se preocupa em deixar uma grande herança para eles, para que a vida deles seja mais fácil do que a nossa, para que eles comecem mais fácil. Mas será que é isso mesmo que eles precisam? Porque tudo isso eles podem correr atrás e construir como muitos de nós fizemos. Claro que se a gente pode deixar eles bem encaminhados nessa área, que bom. Mas a maior herança que a gente pode deixar para eles, o que há de mais importante que a gente pode deixar para essa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os sobrinhos, afilhados, alunos, é que eles aprendam realmente a viver com Deus e amá-lo. Se eles conseguirem fazer isso, todo o restante vai vir junto. Sabe, o que eu mais desejo de tudo para os meus filhos é que eles vivam com Deus. Bom, então assim a gente respondeu essa primeira pergunta. Mas claro que agora a gente precisa falar um pouquinho mais. Então como transmitir a fé cristã e todos os valores que ela traz para essa próxima geração? Como a gente consegue uma geração que parece tão desinteressada ou descomprometida com a vida com Deus, como a gente consegue transmitir isso para eles? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E vai nos ajudar muito a história real de um jovem que se chamava Timóteo. O Timóteo é um jovem que viveu no século I depois de Cristo, ou seja, há realmente muito tempo. Mas apesar de ser jovem, ele viveu a fé em Jesus de uma forma muito intensa, inclusive se tornou um pregador e um missionário. E de repente você deve estar pensando, bom, mas isso é fácil no século I, né, onde todo mundo acreditava em Deus. Difícil é hoje. Você está errado. Porque nunca houve uma época tão complicada para ser cristão do que o século I da nossa era. Nessa época, quem dominava era o Império Romano, que é conhecido como o império mais imoral da história da humanidade. Além disso, era uma época onde todo esse império poderoso se colocou contra o cristianismo, e ser cristão era absolutamente proibido, e pessoas eram simplesmente segregadas, presas e até executadas pela sua fé. Mas mesmo assim, nessa época tão complicada, um jovem abraçou a fé e fez disso realmente o seu estilo de vida. Como? Que tipo de influência ele teve na sua vida? Bom, a resposta para essa pergunta, ela aparece numa carta antiga escrita pelo apóstolo Paulo, que está inclusive registrada nas nossas Bíblias. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, a gente encontra o seguinte, olha só. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Bom, a gente sabe que o pai do Timóteo não era cristão, mas ele teve uma mãe e uma avó que foram referência de fé para ele. E o apóstolo Paulo destaca a fé não fingida que elas tinham.
Sabe, o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. E a palavra grega que está aqui para não fingida é anipócritos, que é ao contrário de hipócritos. Da onde vem a nossa palavra hoje, hipócrita? Hipócritos era a palavra grega para ator. Ou seja, a fé hipócrita é uma fé que é encenada, que ela é para os outros verem, que segue um roteiro, mas não é essa fé. A fé que tinha na mãe e na avó do Timóteo era uma fé genuína, uma fé verdadeira, que fluía da alma delas, um relacionamento real e próximo com Deus a partir de Jesus. Não era uma fé só para os outros verem, que seguia um roteiro, era uma fé verdadeira. E o que aparece aqui no texto é que essa fé justamente que é capaz de alcançar as próximas gerações. Ou seja, se você quer influenciar a próxima geração, ou seja, a eles quem forem, para que eles vivam com Deus, a primeira coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer, é viver uma fé autêntica. Sabe, educação não é apenas aquilo que nós falamos, é aquilo que nós fazemos. Eu até diria, é muito mais o que nós fazemos. Marisa Lobo, que é uma psicóloga e escritora, ela tem uma frase de efeito que é muito importante. Ela diz assim, ó, seja o maior exemplo do seu filho. Ou seja, você quer ensinar os seus filhos a amar, então seja o maior exemplo dele. Você quer ensinar seus filhos a pedirem perdão e a perdoar, seja o maior exemplo dele. Você quer ensinar os seus filhos a construírem um bom casamento, seja o maior exemplo dele. Você quer ensinar os seus filhos a viverem com Deus, seja o maior exemplo dele. Bom, pessoal, diante disso, tem um estudo muito interessante de um americano chamado Bruce Wilkinson, que estudou a Bíblia inteira, do início ao fim, e percebeu que existia 3 principais formas de se relacionar com Deus a partir do que ele percebia na Bíblia. A primeira forma, que aparece em vermelho no quadro ali, é ser comprometido. Bom, não é muito difícil da gente perceber como é que é isso, né? Eram pessoas que ele viu na Bíblia que realmente eram comprometidas, viviam com Deus, aprenderam a se relacionar com Ele, a conversar com Ele, pessoas que realmente tinham a Deus como prioridade da sua vida, fizeram dele o centro do seu coração, pessoas comprometidas com Deus, realmente. Bom, em azul temos as pessoas descomprometidas, no oposto. Também não é difícil de você perceber esse padrão. Pessoas que realmente não queriam viver com Deus e realmente abertamente não viam como algo importante, não se comprometeram e viveram em função de outras coisas. Pessoas descomprometidas. Mas ele também colocou que existe um terceiro padrão, que não é exatamente uma pessoa comprometida que vive com Deus, mas também não é uma pessoa que abertamente é descomprometida. E ele chamou esse padrão de pessoas meio termo. Pessoas que estão exatamente ali, no meio. Bom, para você entender o que é esse padrão meio termo, deixa eu te explicar através de um exemplo. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia brincar de pega-pega, quem nunca, né? E tinha de repente uma criança pequena que queria brincar, a gente não podia dizer não, porque senão a gente arrumava encrenca com os adultos. Então a gente tinha que colocar a criança pequena na brincadeira. Mas ela não corria tão rápido como os demais, então não dava para as mesmas regras seguirem para ela. Então a gente deixava ela brincar junto, mas se alguém pegasse ela, não valia de verdade. Ou se ela de repente tinha que pegar, alguns sempre davam uma chancezinha e deixavam ela pegar. A gente chamava isso de café com leite na minha cidade. Ah, fulano de tal é café com leite. Significa que ele está brincando junto, está correndo junto, mas não está realmente na brincadeira. A fé meio termo é mais ou menos isso. É alguém que está correndo junto, que está junto, mas que não está realmente naquilo. Não está comprometido. Normalmente quem vive a fé meio termo, vive a fé dos seus pais, dos seus avós. Não é uma pessoa que realmente aprendeu a viver com Deus, mas é uma pessoa que diz assim, não, isso para o meu pai era importante, para minha mãe era importante, para o meu avô, para minha avó é importante. Então ela vai de vez em quando porque ela tem alguma referência, mas não é algo realmente significativo para ela. Não é algo que é realmente uma prioridade para ela. Tá, mas não tá. E aí esse Bruce Wilkinson que eu comentei, ele estudou agora como essa geração se relaciona com a próxima, com a segunda geração. Que tipo de pessoas eles acabam gerando. E ele viu diversos exemplos da Bíblia que mostravam que pessoas realmente comprometidas com Deus normalmente geravam uma segunda geração comprometida. Não é difícil da gente perceber.
A segunda geração via a primeira geração levando isso realmente a sério, vendo que isso era verdadeiro e fazia o mesmo. Sabe, um professor meu da pós-graduação, ele comentou que o filho adolescente estava realmente muito comprometido e levava muito a sério a sua vida com Deus. E um dia então ele perguntou para o filho, vem cá filho, o que fez diferença na sua vida para que você vivesse uma vida com Deus tão comprometida como você vive? E como ele também é pastor, ele queria saber qual mensagem que de repente o filho tinha ouvido, que mais tinha marcado, que ele tinha feito, ou qual acampamento de jovens que ele tinha ido, que de repente tinha sido decisivo. E o filho disse, pai, eu vi que isso era real e verdadeiro para você. Isso se tornou real e verdadeiro para mim. É isso. Uma geração comprometida normalmente gera uma geração comprometida ou meio termo. Porque a gente sabe que cada um tem as suas escolhas e tem outras influências além da própria pai e da própria mãe. Então, às vezes, não se comprometiam tanto, mas de alguma forma ficava alguma referência. E acaba, então, gerando uma fé meio termo. Do outro lado, se a gente vai dar uma olhada nos descomprometidos, eles normalmente geravam uma geração descomprometida, não tem muito como ser diferente. Os filhos não valorizam também aquilo que os pais também não valorizavam e seguem exatamente na mesma linha. Normalmente é uma geração de crise. Seguindo esse padrão, a gente teria a impressão de que quem vive a fé meio termo teria uma tendência de gerar uma geração meio termo ou descomprometida. Mas aqui que está o engano. O Bruce Wilkinson, ele avaliou padrões da Bíblia inteira. E ele percebeu que uma fé meio termo não gera uma geração meio termo. Sabe por quê? Porque a fé meio termo simplesmente não tem valor para quem assiste. Ela não funciona, ela não é real. Ela é só para os outros ver, mas ela não está lá de verdade. E os filhos, os netos, os sobrinhos, aqueles que têm mais convívio com a gente, percebem que isso não é algo significativo e não é algo importante e eles não aderem. O padrão bíblico é que uma geração meio termo acaba gerando também uma geração descomprometida. E esse Bruce Wilkinson, ele fala vários exemplos, mas eu quero citar aqui dois para vocês. Por exemplo, Abraão é tido como o pai da fé, alguém que inegavelmente viveu muito perto de Deus, aprendeu a relacionar com Deus, colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, é o pai da fé. Se você conhece um pouco de Bíblia, você conhece o Abraão e conhece algumas das coisas que ele fez. Abraão teve um filho que se chamou Isaac. Bom, mesmo se você conhecer de Bíblia, você vai ter dificuldade de lembrar alguma coisa que o Isaac realmente fez. Porque Isaac parece que tem essa fé meio termo. Ele viveu muito mais a fé do seu pai do que a sua própria fé. Não fedeu nem cheirou. Não fez nada de significativo, meio termo. O Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, uma geração de crise, descomprometida, que trouxe seríssimos abalos para sua família. Uma geração que não se perdeu completamente por milagre de Deus. Uma fé meio termo que gerou uma fé descomprometida. Ou se a gente vai pensar, por exemplo, no Davi. Davi foi um grande rei, uma pessoa que realmente viveu com Deus, compôs uma série de salmos que mostram que realmente o que ele vivia com Deus era real. Teve um filho que se chamou Salomão. Salomão, às vezes parece que está comprometido vivendo com Deus, às vezes parece que é descomprometido, você não sabe exatamente em qual time ele joga, às vezes parece que ele quer viver com Deus, às vezes parece que não. Meio termo. Os filhos de Salomão foram uma crise terrível. Viveram longe de Deus e provocaram uma guerra civil no seu país. Quem tem uma fé meio termo acaba facilmente gerando uma geração descomprometida. Então, se você dá uma olhada no quadro inteiro, a única forma de nós termos uma geração comprometida, ou mesmo meio termo, é sendo comprometidos. Realmente com a fé em Jesus. Consegue entender isso? Por isso que a gente fala, o primeiro passo para nós influenciarmos alguém é viver uma fé realmente autêntica. E eu acho muito interessante que o texto não fala só da mãe do Timóteo, mas também da avó. Então, de repente, tem algumas pessoas que estão nos assistindo que de repente já passaram dessa fase do filho, da filha, mas já estão olhando para o avô e para a avó. E é significativo você saber que mesmo que de repente seus filhos não tenham essa fé autêntica, você pode ser uma referência para os seus netos.
E eu já vi muitos casos de avós que realmente foram, especialmente quando os netos têm mais convívio com eles. Então, viva uma fé autêntica. Mas segunda coisa, aprenda a transmiti-la. Não é só viver uma fé autêntica, é também aprender a transmitir ela para a próxima geração. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo um pouquinho para frente daquele trecho da carta que a gente leu antes. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, ele não só tinha uma referência, ele também foi ensinado desde a infância sobre a Bíblia e os seus princípios. Quem ensinou? Será que ele foi na igreja? Talvez ele até tenha ido em algum tipo de igreja, comunidade, sinagoga da época. Mas possivelmente quem ensinou foi a mãe e a avó. Vocês sabem que existe uma ordem, um mandamento em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, que determina que os pais têm que ensinar seus filhos. Diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, é papel do pai e da mãe ensinar a Bíblia, a vida com Deus para os seus filhos. Ou seja, não só viva uma vida autêntica e fique calado. Viva uma vida autêntica sim e encontre maneiras de ensinar a vida de fé, os princípios bíblicos para os seus filhos. Sabe, não apenas traga a sua família para a igreja, o que sim é muito importante e você precisa fazer, mas traga também a igreja até a sua família. Sabe, eu li uma pesquisa que dizia que crianças cujos pais são realmente comprometidos passam até 40 horas por ano sendo ensinadas na Bíblia, na igreja. Mas eles têm 3.000 horas de convívio por ano com os seus pais. Por isso, por mais que a igreja faça o seu papel, e repito, é muito importante, isso ainda não dispensa os pais de ensinarem os seus filhos em casa. Sabe, eu quero talvez trazer alguns exemplos aqui da nossa família, não porque nós somos perfeitos, mas porque de repente pode te ajudar a ter algumas ideias para você. E aliás, se você tem alguma ideia que você pratica na sua casa, você pode colocar isso no chat, pode ser muito útil para outras pessoas, mas eu vou dar alguns exemplos para mim. Bom, a gente começou a ensinar os nossos filhos a Bíblia desde que eles nasceram, desde sempre, desde o início. Sabe, eu lembro que a gente, tanto um quanto com o outro, a gente deitava com eles no colo, bebês recém-nascidos, e a gente já lia historinhas da Bíblia para eles e orava junto, sem ter a menor ideia se eles entendiam ou não. Mas eles já começaram a associar aquele momento com algo agradável, bom, prazeroso. Tanto é, eu lembro especialmente da nossa filha Laura, quando ela começou a falar, uma das primeiras palavras que aprendeu é Biba. Ela sentava na cadeirinha que a gente lia com ela e orava com ela, e ela dizia Biba porque ela queria que alguém alcançasse a Bíblia para ela, lesse a Bíblia com ela. Porque desde bebê ela associou isso como algo prazeroso. Conforme eles foram crescendo, a gente foi continuando isso, e ainda hoje, normalmente, as nossas noites aqui em casa terminam com nós lendo a Bíblia juntos e orando juntos. E isso a gente quer manter até quando eles forem adolescentes. Sabe, e dessas orações, às vezes surgiram conversas muito interessantes. Eu lembro uma vez que a Laura, nossa filha, comentou comigo, papai, eu acho que eu não vou pro céu. E ela estava bem triste. Eu disse, mas por que, Laura? Porque eu briguei com o humano. Disse, filha, não é assim. A gente vai pro céu ou não por ser amigo de Jesus, por confiar que ele nos ama e morreu na cruz por nós. E se você faz alguma coisa errada, você pode pedir perdão, tanto pro humano quanto para Deus. Vamos fazer isso? E eu ajudei ela nisso. E ela depois ficou em paz e tranquila. Assim a gente vai ensinando eles desde pequeno. Agradeça os alimentos antes de uma refeição. Ajuda eles a verem aquilo como uma dádiva, um presente de Deus. Uma vez eu lembro que eu comentei com eles que eu estava preocupado. É verdade, papai, é. Sabe o que eu fiz quando eu estava preocupado? Não, o quê? Eu orei, e quando eu orei, eu lembrei que Deus estava cuidando de tudo aquilo que me deixava preocupado. E eu faço isso para que um dia, quando eles estiverem preocupados, eles saibam que eles possam orar, e eles saibam que eles possam entregar isso para Deus. Então, pessoal, ensine os seus filhos. Encontre maneiras de fazer isso. E eu lembro
que não fui só eu que fiz isso com os meus filhos, meus pais já fizeram comigo, eu sou muito grato, inclusive acredito que eles estão assistindo a live. Mas eu lembro muito bem que quando eu era criança, a gente lia histórias da Bíblia das crianças junto. Eu lembro até hoje da capa da Bíblia. Quando eu fui maiorzinho, eles me deram um gibi da Bíblia. A gente normalmente depois do almoço lia uma parte da Bíblia juntos e orávamos juntos. O almoço na nossa casa, na casa dos meus pais, normalmente era a refeição mais certa que a gente estava junto, porque café da manhã, como meu irmão e eu estudávamos de manhã, às vezes a gente acordava em horários diferentes. De noite, muitas vezes meu pai tinha que trabalhar, então a gente às vezes se desencontrava, nem sempre acabava estando juntos. Mas de meio-dia era a refeição mais certa que a gente estava juntos. Ali, quando terminava o almoço, meu pai ou minha mãe pegavam a Bíblia, a gente lia juntos. Depois a gente lia um devocional, que é um livro que tem uma mensagem da Bíblia por dia. Isso fez diferença. E isso eu desejo que faça diferença na vida dos meus filhos. E eu tenho certeza que pode fazer diferença na vida dos seus filhos, netos, sobrinhos e afilhados. Pensa nisso. Bom, então nós já falamos sobre ter uma fé realmente autêntica, aprender também a transmitir ela para a próxima geração. E eu ainda queria falar nesse finalzinho sobre o que não aparece no texto. Até agora nós falamos sobre o que aparece, mas o que não. Olha só, nós vemos ali no texto: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. O que não está aqui? O pai e o avô. Vocês sabem que de repente é uma situação muito específica aqui, não quer dizer que o pai e o avô estão sempre ausentes de forma alguma. Eu já vi pais e avós muito presentes. Mas eu tenho visto sempre de novo que de forma geral, isso não é regra, mas de forma geral, os homens acabam sendo muito omissos nesse ponto. Sabe, eu li há tempos atrás uma reportagem do jornal O Estadão que dizia: mães estão cansadas, mas a culpa não é das crianças. Falando justamente de como pais acabaram se tornando omissos dentro de casa, deixando toda a carga para as mães. Falando que, por exemplo, na época de pandemia, quem acabou segurando a barra quase sozinha da escola dos filhos foram as mães. Enquanto isso, os pais ficam ausentes. Um livro muito importante se chama O Silêncio de Adão, e é interessante, ele pega justamente aquela história da Bíblia mesmo, do Adão e da Eva. Lembra que às vezes a gente fala, não, a Eva foi aquela primeira que pegou a fruta, e ele fala, qual foi o erro do Adão? O erro do Adão foi ter visto acontecer, ter ficado em silêncio, se omitido e pensado que por isso ele não teria responsabilidade, e está errado. Sabe, um dos grandes problemas que às vezes a gente pode ter com a nova geração são pais que não se posicionam, pais que não estão presentes em casa. A Bíblia, pelo contrário, vai dizer que pais não só devem estar presentes, como eles devem liderar a sua casa. Ou seja, o primeiro a puxar a oração antes do almoço deveria ser o pai. O primeiro a puxar a Bíblia para ter um momento em família, o primeiro a levar a sua família para um encontro cristão, um culto, deveria ser o pai. Eu quero aproveitar justamente que o Dia dos Pais passou há pouco tempo para lembrar. Se você é homem, está assistindo essa live junto com a gente, pai, avô, ou pretende ser pai, você tem uma função importantíssima e indispensável no seu lar. Assuma ela. Se de repente você é mãe e o seu marido não está junto, dá essa mensagem depois para ele assistir. De repente pode ser importante que ele entenda que ele precisa estar presente em casa, assumindo uma função na vida dos seus filhos. Bom, pessoal, encerrando esse momento de reflexão, eu queria convidar vocês a avaliarem e decidirem. Primeiro, avalie: tenho me empenhado em transmitir a fé em Jesus para as pessoas da minha família? O que poderia ser melhor? Que momentos mais você poderia criar? O que você pode fazer diferente a partir de hoje? De repente, você pode decidir orar antes das refeições. Ter um momento de ler a Bíblia junto com eles. Se faltar ideias, eu posso dar uma série para vocês. Me contate no WhatsApp ou mesmo através da página que você está assistindo. Prometo que eu respondo todos. Segunda coisa. Tenho vivido um relacionamento verdadeiro e comprometido com Deus?
Lembra, a fé meio termo ela não funciona. Nem para a próxima geração, nem mesmo para Deus. Quem fica no meio termo tem uma falsa sensação de segurança, de que está seguindo a Deus, de que tem a salvação, mas não é isso. Sabe, as palavras mais duras de Jesus são para aqueles que vivem a fé de maneira morna. Você tem realmente vivido um relacionamento verdadeiro e comprometido com Deus? Porque hoje pode ser o dia que você vai dizer: Deus, até hoje eu vivi uma fé meio termo, ou uma fé descomprometida, mas a partir de hoje eu quero que seja diferente por mim e pelos meus filhos. Quem sabe hoje seja dia de você dizer: Deus, a partir de hoje é para valer. Quem sabe é isso que você precisa nessa noite. E se você quer fazer isso, eu preciso que você entenda que isso não é só uma questão de força de vontade. Não, a partir de hoje eu vou conseguir. Não. É algo que você só realmente vai conseguir se você tiver entendido o que Jesus fez por ti. Porque a mensagem bíblica, em grande parte, ela não é o que a gente tem que fazer, mas em primeiro lugar o que Deus fez por nós. A gente só consegue fazer o que a gente precisa fazer quando a gente entende o que Deus fez. Sabe, eu imagino que muitos pais e mães de família aqui dariam a sua vida prontamente para salvar um dos seus filhos, porque amam de uma forma extremamente intensa. Então, entenda que Deus abriu mão da sua vida por amor a ti, para te salvar. A Bíblia ensina que todos nós estaríamos absolutamente perdidos nos nossos pecados, distante de Deus, com um relacionamento tão quebrado, que seria impossível de consertar sozinho. A única forma seria o próprio Deus se fazer um ser humano, vir até nós e pagar a nossa conta, a nossa dívida, morrendo no nosso lugar. É a única forma de nos trazer salvação, e é isso que Deus faz por nós. Quando você olha os seus filhos e diz assim: eu morreria por você, para te salvar, se fosse necessário, você pode ter certeza de que Deus já fez isso por ti. E entender isso é o que pode realmente te dar força para na noite de hoje dizer: a partir de hoje é para valer.